Irmãos, com muita alegria em nossa alma e muito contentamento, nós encontramos mais uma vez aqui em nossa sede de nossa igreja, onde nós vamos prestar o nosso louvor, a nossa adoração a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a nossa santa e gloriosa Vó Rosa, o nosso venerável, o Espírito Consolador. Oh, amados, com essas palavras, eu convido aos irmãos que estão sentados, por gentileza, aos que puderem ficar em pé. Nós vamos iniciar nossa reunião, agradecer a Santa Vó Rosa e o nosso estimado irmão Aldo por ter nos dado mais esta belíssima oportunidade de poder expressar o seu grande amor. Ó Santíssimo Deus, o nosso eterno Pai Celestial, graças te damos, ó Pai, neste momento tão santo e tão sagrado, quando nós, a família apostólica, já se encontra reunida aqui na sede da tua Santa Igreja, para poder ouvir a sua palavra, palavra vindo dos céus, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra que edifica nossa alma. Daí eu lhes pedir à Senhora Santa Vó Rosa, que a Senhora possa abençoar grandemente toda a família apostólica Vó Rosa, igualmente aos ouvintes do programa A Hora Milagrosa. Eu peço também à Senhora Santa Vó, não somente por este momento onde nós estamos iniciando a nossa reunião, mas eu peço à Senhora Santa Vó que a Senhora possa abençoar todo o trabalho da tua Santa Igreja, igualmente ao trabalho do coro, aos que cantam, aos que tocam e também aquele que regem. A nossa gratidão sincera, também o nosso louvor, o nosso agradecimento aos céus. Daí, ó Santa Vó, eu entregar a Senhora a esta reunião em tuas santíssimas mãos e também nas mãos do nosso estimado irmão Aldo, e damos por iniciada a nossa reunião a partir então deste momento. Amém. Igreja Forte de número 1. Felicidade foi nesta igreja conhecer aquela que hoje no céu é uma santa de grande poder, e a minha maior alegria é saber que por ela eu
guardado e protegido. Por onde eu andar, por onde eu for. Hoje na glória celeste, no seu trono de glória e esplendor, nos revelas profundos mistérios do nosso Deus, o nosso Criador, tornando sua igreja mais pura, mais segura no reino do céu, pois tens a missão de nos comandar e de nos preparar para a glória de Deus. O teu amor e bondade muito me ensina a viver. Tuas palavras divinas ilumina todo o meu ser. Por isso, ó Santa eu te louvo com todo amor, contigo sempre eu quero estar. Por onde eu andar, por onde eu for. Santíssima,
Contigo.
bendita vó Rosa, rainha do céu e mãe poderosa. Eu te amo, te adoro e venero. Estar com a Senhora é o que mais sempre quero. Quero sempre merecer a tua graça e a tua proteção. Fazendo assim, ó vó Rosa, a tua morada em meu coração. Santa e bendita vó Rosa, tua palavra a mim sempre diz que devo ser fiel, sempre santo e obediente para ser feliz. Pois a maior felicidade que tenho na vida para mim é saber que em todos os momentos da vida a Senhora está sempre a me proteger. Santa e bendita vó Rosa, quando a Senhora na terra vivia, tuas palavras traziam muito consolo e muita alegria. Hoje, porém, lá do céu nos traz a mensagem divina de amor, pois a Senhora bendita vó Rosa é o nosso Espírito Consolador.
Irmão, neste momento eu agradeço imensamente a presença de cada um de nossos irmãos que vieram participarmos das reuniões de nossa igreja, ouvir, irmãos, uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra que traduz em nossa alma. E é muito necessário, irmãos, que cada um de nós sejamos prestativo em nosso trabalho. Eu quero dizer aos nossos irmãos, eu sou itinerante, viajo para a nossa igreja há muitos anos, um pouco mais de 40 anos. Eu quero dizer aos nossos irmãos que não faltem em nossas reuniões de nossa igreja. A sua falta, irmãos, nos preocupa muito. Seja membro de nossa igreja, seja corista, seja obreiro, seja diaconisa de nossa igreja, ela faz uma falta, irmãos, que o Senhor nem pode imaginar. Por exemplo, agora, irmãos, o senhor que está assistindo aí na sua casa, o senhor não foi na reunião hoje. O senhor é obreiro, está fazendo falta lá na reunião. A senhora diaconisa, irmão, preste atenção no que eu estou falando. A senhora diaconisa, está fazendo falta lá na reunião, que a senhora foi escalada, a senhora não foi. E a senhora está assistindo a reunião lá na sua casa. O corista, irmãos, o senhor fez o ensaio na parte da tarde agora, e agora na reunião da noite o senhor não foi. A senhora não foi na reunião. O regente está muito preocupado, porque a senhora não foi. Por que o senhor não foi na reunião? Mas o senhor ensaiou o hino. Como é que o regente e os seus adjuntos, irmãos, eles ficam muito preocupados. Fica muito preocupado. Irmãos, e nós que somos pastores? A gente vê na escala ali dos obreiros, o da porta não veio, o outro não veio, veio um, e ele diz: pastor, eu não vou ficar na porta hoje. Mas por que o senhor não vai ficar na porta? Só tem o senhor. Eu não vou ficar. Eu não vou ficar na porta hoje. Pode uma coisa dessa, meu irmão. Então notem bem aos irmãos, todo o trabalho da nossa igreja, eles exigem esforço e cooperação. A mesma escala é do pastor da nossa igreja. Ele recebe a escala, irmãos, e chega no dia de viagem, ele não vai e não comunica o setor da escala. Aí os irmãos da congregação, e eles disseram: irmãos, é o pastor de novo? Só tem ele. Irmãos, é porque é por escala. E os irmãos têm criticado muito alguns pastores de nossa igreja. Aí, irmãos, quando o senhor está criticando, eu digo aos irmãos, e também aos senhores internautas que estão nos ouvindo agora, é ruim com ele, sem ele é muito mais pior. É muito mais pior. Então eu digo aos irmãos que nós temos nosso ministério, vamos dedicar, irmão, com lealdade, com sinceridade, na obra desta igreja santa, igreja do reino de Deus, igreja de Jesus nosso Senhor. Amém. Irmãos, agora
eu tenho uma mensagem longa mensagem, e eu gostaria de contar com com o esforço de cada um de nossos irmãos. Irmãos, se o senhor ficar andando de um lado para o outro, no momento que o senhor foi andar sem necessidade, aqui vai ter uma palavra, sabe, irmãos? Sabe? Vai ter uma palavra aqui que de repente precisava do senhor ouvir, da igreja ouvir, e de repente o senhor não ouviu, porque o senhor estava conversando, e na hora da reunião, o irmão Aldo, ele mandou dizer: eu exijo muita reverência em nossa reunião. Sabe por quê, irmãos? Este espaço aqui é do pastor. Esse espaço é do pastor. Cada um da nossa igreja tem um espaço. Tem o espaço da meia hora, do corinho, que já foi pedido e que ninguém quase cumpre. Quase que ninguém está cumprindo. E por que não cumpre? Não cumpre porque não quer. Aí, irmãos, vem a hora de apresentar os hinos. Nós vamos iniciar nossa reunião. Tem um momento, irmãos, não precisa dizer para os irmãos, que os irmãos sabem o nosso trabalho. O que nós não pode, irmãos, é nós ficar conversando na hora da reunião. Eu digo aos irmãos, o senhor internauta, o senhor sabe o que eu estou falando, porque eu já passei aí na sua congregação. Eu já passei aí na sua congregação e vou passar de novo daqui mais uns dias. Na minha reunião, pelo menos eu peço. Agora, quem quiser obedecer, aí eu não faço mais parte. Aí está o critério de cada um. Sabe, irmãos? Sabe? Porque a sua atenção ajuda o pastor a ministrar o trabalho da igreja. O coral, ele faz uma parte muito importante. Muito, muito, muito. Mas a sua atenção, ela nos ajuda muito, muito, muito mesmo. Tá bom, irmãos? E eu vou ler então para os irmãos. E lá no finalzinho, se der oportunidade, irmãos, eu faço alguma explanação daquilo que está contido neste boletim. O Espírito Consolador. Após a vinda do ministério terreno, Jesus, segundo os planos de Deus, deveria ser formado por Ele o Espírito Consolador, para integrar o poder do Pai, do Filho, para lhes ser entregue a sua igreja. Então o Consolador iria suceder a Jesus ao governo do seu povo. Deus o Pai, o nosso Rei da glória de toda a nossa humanidade, ó amados, havia usado o salmista Davi para profetizar sobre o sofrimento do Messias, a sua vitória sobre a morte, a força do mal. E no final dessa profecia disse assim: uma semente dele servirá e falará do Senhor de geração em geração, e chegarão, anunciaram a sua justiça ao povo que nascer, por enquanto ele o fez. Ó amados e prezados irmãos apostólicos, nossos internautas, aí está uma referência clara.
ao outro Consolador, formado por nosso Senhor Jesus, o qual os dois Consolador, ele anunciaria a sua justiça, anunciaria ao povo dele que haveria de nascer espontaneamente o Espírito conforme a sua doutrina. Ó amados, no entanto, os santos apóstolos e o nosso Senhor Jesus quis fazer um dele o Consolador, mas por circunstância desta vida, não pôde, ó irmãos, como a igreja dele não substitui através dos tempos de Jesus. Esperou até que pudesse restaurar a sua obra, mas deixou a sua gloriosa promessa, como está no Apocalipse de São João, aonde diz assim: quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus do meu Deus, também ao meu novo nome, o nome do Consolador. Ao que vencer, lhes concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai em seu trono. Ó amados e prezados irmãos apostólicos que nos ouvem e também nos assistem através da internet, aconteceu que, com o surgimento desta igreja apostólica, formada por nosso Senhor Jesus, desde o início estava com ele a santa e gloriosa Vó Rosa. Ele o preparou para ser o nosso Espírito Consolador, mesmo porque nasceu predestinada. Para isso viveu com Jesus, com Maria Santíssima, e também porque desde pequenina guardou em seu coração a fé nele e sempre amou o bem, a justiça, a verdade, o pudor, sendo por isso muito honrado em toda a sua vida fiel e leal. Ó amados, sempre foi querida, amada no reino dos céus, de modo que eu consigo o que afirmou Jesus ao dizer assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra do reino dos céus, guardará a palavra do meu Pai, e amará, e vivemos para ele, e faremos nele a grande morada. Ora, desde o início desta obra, esteve conosco a sua direção, e era a principal dos três, o nosso bom Jesus,
Esteve com ela durante 16 anos, preparando-a para ser o Consolador, usando para nos guiar, para nos proteger, para nos ensinar a doutrina e a disciplina. Cumpriu, portanto, a palavra de nosso Senhor, quando disse: aqueles que têm os meus mandamentos, os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será guardado do meu Pai, e eu amarei e manifestarei a ele. Na verdade, Jesus se manifestou, a nossa santa e gloriosa Vó Rosa, de maneira que ela via constantemente e falava com ele, e ele com ela, e assim nos dirigia com toda a sabedoria do reino dos céus. Ele sempre nos ensinava. Ó amados e prezados irmãos apostólicos que nos ouvem, quando foi arrebatada em espírito aos céus, imediatamente ela entrou no gozo do seu galardão e foi revestida nas funções de Consolador, prosseguindo em ato contínuo, sem nenhuma interrupção de sua obra, graças a Deus e a Jesus. E ela também, naquele dia, passou a usar o nosso estimado irmão Aldo, o nosso profeta de Deus, o nosso profeta amado, que havia preparado para isso de tal maneira que os dois da direção continuaram a ser dirigida por ela. Ó amados e prezados irmãos apostólicos, sucedeu, pois, como nosso Senhor Jesus havia lhe dito através dela, expressando assim: quando meu Pai precisar desta minha serva no céu, ela falará com meu servo, e assim como estou falando, e ouvirão, e ao mesmo modo me ouvem, e assim continuaram sendo dirigida. Ó amados, exceto Jesus, todos os demais santos receberam o seu galardão para entregarem ao poder do Pai, ao divino Salvador. Fizeram como um estágio no céu, aonde acabaram de ser preparado, recebendo ainda mais sabedoria de nosso Deus o Pai, o nosso Criador Jesus. Ó amados e prezados irmãos e também os internautas, mais uma função do Espírito Santo do Pai, e é só depois disso começaram a ser usados, e muitos deles puderam ser enviados por nosso Senhor Jesus, na realização
dê a sua soberana e redentora, a nossa santa e gloriosa Avó Rosa. Ó amados, no entanto, foi preparado quando realizava o seu ministério terreno, pois era arrebatada aos céus toda semana, quando a direção desta igreja se reunia para orar com ela, com Jesus. Era levada à presença do nosso soberano Deus, o Pai, o nosso Criador, junto ao seu trono, recebia as bênçãos dele. Muitas vezes ficou lá por um pouco de tempo, tanto em sua companhia, Maria Santíssima. Outras vezes era levada ao meio dos santos apóstolos, que lhe falavam, lhe fazia pergunta com consentimento do Pai, porque admiravam a sua sabedoria, a sua vivacidade, pois que tinha a resposta prontamente a quem lhe perguntava. Tinha nossa Santa Avó. Ó amados e prezados irmãos apostólicos, teve também a grande oportunidade de conhecer muitas partes do reino dos céus. Por isso Jesus nos ensinou a compreendermos que era a única santa entre nós. Todo que tinha honra, o mérito de ser arrebatada assim, em espírito, de subir frequentemente aos céus e chegar ao trono de Deus o Pai, o nosso Rei da glória de toda a nossa humanidade. Ó amados, tendo ainda o seu corpo aqui na terra, aquela que realizava o seu ministério, portanto, no caso da Santa Avó Rosa, como afirmamos, testificamos, a ela recebeu o glorioso galardão de Espírito Consolador, semelhantemente ao de Jesus. Por isso, além dele, foi a única santa que pôde prosseguir em atos contínuos o seu ministério, tendo como seu sucessor, representante aqui na terra, por 44 anos, o santo e querido irmão Aldo, que ela o preparou pessoalmente. E hoje no céu, ambos nos abençoam e vêm nos guardar, vêm nos proteger, vêm nos inspirar, continua fazendo grandes maravilhas na vida daquele povo que creem, conforme nós cremos em Jesus, em Maria Santíssima também, ao povo fiel, obediente e consagrado nesta igreja santa, igreja do reino dos céus. Ora, em tudo nesta igreja apostólica se cumpre as palavras, as promessas do unigênito, filhos de Deus. É encerrada o seu testamento. Bem-aventurados são os que creem e permanecem neste santo caminho, pois que na
doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, esta igreja está bem clara que o salvo, perseverante na fé, na obediência, na doutrina, na disciplina, na santificação, vão sendo criados santo para o reino dos céus, à semelhança do Espírito de Cristo. Oh, amados, a graça de Deus, temos um magnífico exemplo comprobatório desta grande verdade na criação, no preparo do Espírito Consolador. Não dizemos que todos terão o mesmo galardão, mas sob a graça de Jesus e do Consolador, sendo humildes, sendo obedientes, vão adquirindo a natureza divina para a sua alma, a semelhança do Espírito Santo de nosso Pai. Oh, amados, é certo crermos e afirmarmos que o Espírito dos santos criado, preparado conforme esta santa doutrina, vão para os céus, como santos e anjos, depois de bem preparado, merece o que? O consentimento do Pai, que muitos deles são enviados para proteger, para abençoar os fiéis desta santa igreja apostólica. Na presença, os que merecem são usados pela Santa Vó Rosa, o nosso santo e querido irmão Aldo. Por isso a santa doutrina explica a grande verdade revelada por nosso Senhor Jesus. Como divino Salvador, afirmas que, quando foi dado ao apóstolo São João o poder de contemplar muitas coisas no reino dos céus, como está em seu Apocalipse, viu ele numerosos santos da glória celeste, aos quais estava em redor do trono de nosso Deus o Pai. E isso, amados, está assim escrito: louvor e glória, sabedoria, ações de graça, honra e poder, a força do nosso Deus para todo sempre. Irmãos, os anciãos me falou, esses são os que estão vestidos de branco. Quem são? Aonde vieram? Eu disse-lhes: Senhor, tudo sabe. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram o seu vestido e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus. Serve ele de dia e de noite no seu templo. Ó amados, aquele que está sentado sobre o trono cobrirá com sua sombra, e nunca mais terão fome, e nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre ele. Como o cordeiro que está no meio do seu trono aposentará, lhe servirá de guia para a fonte da água da vida. Deus limpará os seus olhos
a tuas lágrimas. Ora, não pode haver ninguém ou nenhuma dúvida acerca do Espírito Consolador, que é realmente a nossa santa e gloriosa avó Rosa, digna de toda honra. Agora, quem precisar de entendimento, pode compreender as palavras de Jesus, quando diz assim: se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique conosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não vê, não pode receber, porque não vê e nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Verdadeiramente, a nossa santa e gloriosa avó Rosa habitou conosco, estando nesta igreja em sua direção, dirigindo-nos com Jesus, com a Virgem Maria, amparando todo o povo. Depois, em um só Espírito, continuou entre nós, está sempre em nosso meio. Ela mesmo, como o Consolador, mandou dizer aqui, no púlpito desta igreja, através também do programa radiofônico A Hora Milagrosa, para que vivêssemos em santidade ou em santificação, na obediência à doutrina, à disciplina, que assim estaria sempre ao seu lado. Bem-aventurados são os que creem em Jesus e amam, por isso aceitam a sua palavra. Ó amados, confie na sua presença ou na sua promessa, inclusive a do Consolador. Bem-aventurados ao que creem na Santa Avó Rosa, em Espírito Consolador, obedecem, vivem só nesse santo caminho, sobre a sua graça. Bem-aventurados os que permanecerem neste santo caminho em obediência. Santidade, porque virão eternamente o céu, como os santos e anjos da glória celeste, cheio de gozo, de felicidade. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo, na próxima semana que vem, quase todas as congregações, elas estão idealizando a celebração da Santa Comunhão e a comemoração de mais um ano de vitória, mais um ano de grande realização. Eu digo aos irmãos que para nós apostólicos é um novo calendário, no calendário apostólico é um novo ano que se inicia para nós que somos apostólicos. E bem-aventurados, irmãos, são os mansos e os humildes e os prestativos do nosso trabalho. Irmão, que a Santa Avó Rosa abençoe grandemente a cada um de nossos irmãos, aqueles que tiveram a oportunidade não somente de ouvir esta palavra, mas de guardar consigo no seu coração, como tesouro precioso. E quando o Senhor, a Senhora, o Senhor internautas, for usufruir
daquilo que aprendeu, tu terás a grande recompensa divina aqui na face desta terra. Irmão, que a Santa Avó abençoe cada um de nossos irmãos. Ainda para terminar a nossa reunião, nós temos, irmãos, mais uma belíssima apresentação do coral de nossa igreja. Sem ti, nada serei. É o hino que nós vamos ouvir agora, que os irmãos prepararam para esta reunião, que nós vamos ouvir com muita atenção. Querida Santa Avó Rosa, vou falar com a Senhora agora. Estou cantando e confiando que estás aqui nesta hora. Santa Avó Rosa, sem ti nada Sem a Senhora não posso ficar, nem sequer um dia, um só dia. Se tua graça me faltar, minha alma ficará vazia. Quero aceitar tudo de ti, com alegria no meu coração. Eu quero ser uma serva humilde, aceito a tua correção.
Amém. Agora, irmãos, quero agradecer imensamente a presença de nossos irmãos que aqui estiveram e a presença também dos nossos irmãos internautas, que deu o prazer, amado, da sua audiência. Muito obrigado, em nome da Santa Avó Rosa, nós agradecemos a cada um de nossos irmãos. Eu quero dizer aos nossos irmãos que aqui nessa caixa de oração, irmão, tem o nome de muitas pessoas. Quantos pais, quantas mães neste momento, irmãos, choram porque os filhos não querem mais participar de nossas reuniões. Os filhos estão ficando desobedientes. A mãe chora e o pai chora. Muitas vezes são problemas na família. Problema, irmãos, de saúde. Nesse exato momento, quantas pessoas estão nos assistindo no celular? Lá no leito de um hospital, as pessoas, às vezes, irmãos, desenganadas pela junta médica, a família ali está implorando para Deus que dar vida, dar saúde, dar prosperidade. Estão ouvindo agora a nossa reunião. A partir deste momento, se o Senhor e a senhora tiver fé, a tua fé vai te valer, vai te salvar, te curar. Amém. Todos em pé, nós vamos encerrar nossa reunião, fazendo então a nossa oração. Ó Santíssimo Deus, ó nosso eterno Pai celestial, graças te damos, ó Pai, neste momento tão santo e tão sagrado, quando nós, a família apostólica, tivemos a belíssima oportunidade de reunir na sede da nossa igreja, vó, para ouvir a sua palavra, recordar tudo aquilo que for ensinado nesta igreja, a palavra da Senhora Santa Avó, a palavra de Jesus, o ensinamento do Senhor, irmão Aldo. Muito obrigado, ó Santa Gloriosa Avó Rosa, o nosso venerável Espírito Consolador, aquele que por motivo justo, vó, ele não puderam comparecer em nossa reunião. Somente a senhora sabe, ó vó, aos motivos que levou eles a não comparecer nesta reunião. Muitas vezes se encontram doentes, acamados, na casa de saúde e também nas maternidades. Eles passam dias difíceis, vó, dias de grande aflição, momentos de dor. E eles foram lembrados e colocados nessa caixa de oração. Ó Santa Gloriosa Avó Rosa, olha para nós, ó. Ó irmão Aldo, tenha de nós misericórdia. Quanta desigualdade, ó vó. Quanta desigualdade, ó irmão Aldo. Abençoe, Santa Avó, as mães, os pais, os filhos, os nossos adolescentes. As mães escreveram o seu nome e colocaram nessa caixa de oração. Ó Santa Gloriosa Avó, eu coloco a minha mão sobre esses nomes, mas quem vai abençoar é a senhora, vó. Quem vai abençoar é o Senhor, irmão Aldo. E já está abençoado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de nosso Deus, de Jesus nosso Senhor, da Senhora Vó, o nosso venerável, o Espírito Consolador, porque é a Senhora que nos consola no momento mais difícil da nossa vida, Vó. Não somente a Senhora, ó irmão Aldo, o Senhor tem lutado muito, muito mesmo, irmão Aldo, para que a nossa igreja seja vitoriosa.
ainda aqui na face desta terra. Amém.